Novo centro de treinamentos, da reestruturação que está acontecendo para as categorias de base também, mas hoje tem o profissional em campo. Não sei se com titulares ou quantos titulares considerados aí do time do Brasileirão, mas tem o Galo em campo na Arena MRV e o Cláudio Rezende traz as informações pra gente ao vivo direto de Vespasiano. Um abraço, Claudão, bom dia! Um abraço a você, Pedro Abílio, bom dia a todos, aqui do Rádio Esportes. A Itatiaia fala aqui da cidade do Galo, local de concentração do time para o jogo de logo mais na Arena MRV. Penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro e o Galo depende dele e de um tropeço hoje da URT para garantir a liderança do Grupo A. Esse é o objetivo do sábado do Atlético, vencer a terceira seguida no estadual, porque vem de vitórias no clássico contra o Cruzeiro, contra o Pouso Alegre no sul de Minas e hoje na sua casa na Arena MRV contra o Atlético. Se vence o jogo e a URT tropeça, pode até empatar. Se o Galo vence e a URT empata o jogo dela contra o Tombense fora de casa, o Atlético vai assumir a liderança do grupo e vai para a última rodada dependendo dele, para carimbar a classificação, porque os primeiros colocados de cada grupo vão direto para as semifinais. Mas de qualquer forma é importante vencer, porque o Galo também pode ir sendo o segundo melhor. O melhor segundo colocado, né, dos grupos, e essa é a situação de momento. Os jogadores concentrados aqui, Pedro, e hoje pela apuração da Itatiaia, hein? Podemos ter estreia no Galo. O camisa 9 está relacionado. Matheus Cassierra, pela primeira vez vai para o jogo. Ele não fez pré-temporada, por isso o técnico Sampaoli vinha segurando, né? Vinha fazendo uma preparação física especial com o Cassierra, mas hoje eu até creio que ele começa no banco de reservas, mas tem a chance de fazer aí os primeiros minutos dele com a camisa do Galo. Eu creio que inclusive ele vai jogar uma parte do jogo. Agora, nas demais posições, por exemplo, o Hulk postou que vai para a partida, está relacionado. Mas a tendência é de que o Sampaoli faça como já fez, por exemplo, no jogo contra o América. Coloca vários titulares no banco e durante o jogo ele pode colocar a moçada para jogar, né? Os principais nomes, as principais estrelas. Mas aí, Pedro, a ideia é voar com o planejamento. Time titular, força máxima no Brasileirão, e no Campeonato Mineiro ele vem alternando, vem colocando alguns titulares apenas, mas a maioria dos jogadores que não são considerados titulares do Atlético. Hoje, por exemplo, a gente pode ter uma seguinte formação. Everson está relacionado, eu creio que vai para o jogo. Na lateral direita eu deixo uma dúvida. Ele vai com o Preciado mais uma vez? Está precisando de ritmo de jogo, né? Está necessitando de mais minutos aí o Preciado. Ou ele coloca o Natanael, que já não vem jogando nos últimos jogos. Na defesa, pode ser Ivan Román e Vitor Hugo. E na esquerda o Pacini, garoto revelado na base do Atlético que vem tendo oportunidades. No meio campo, vamos lá. Ele vem colocando o Alan Franco para jogar, até pela falta de um primeiro volante, até para o banco de reservas. O Alexander jogou lá em Pouso Alegre, mas se machucou, agora fica um tempo fora. O que pode fazer o Sampaoli? Pode colocar o Alan Franco com o Igor Gomes, e aí o Vitor Hugo, ou será que ele vai colocar o Cissé? O Cissé é um jogador que vem chamando a atenção, inclusive foi pauta aqui hoje, com relação à base do Atlético. O Cissé veio de Guiné, da África, e vem mostrando muita evolução, vem entrando bem. E lá no ataque eu acredito em Scarpa, Coed e Renier. Renier, que é o artilheiro do Galo até aqui neste campeonato estadual. Então algumas atrações aí, né, Pedro? O Atlético com um time que é considerado forte, que foi em Pouso Alegre, venceu o jogo, venceu com autoridade depois de virada no segundo tempo, podendo ter a estreia do centroavante. O torcedor tá ansioso para ver o Cassierra, Pedro Abílio. Tá todo mundo ansioso para ver o centroavante, muita gente esperando, né? Tanto tempo do Atlético jogando sem um jogador de área, um atacante de fato na área.
que estamos nessa expectativa para ver o Matheus Cassierra. Faltam 13 minutos para o meio-dia, deixa eu dar um bom dia para os comentaristas do Rádio Esportes deste sabadão. Ale Oliveira, antes de falar do Cassierra e desse ataque, eu queria que a gente tentasse desvendar essa treta que tá o meio-campo do Atlético, especialmente para hoje, com um time considerado alternativo, se não tem o Alexander, que até semana passada era titular aí nessa equipe que joga o campeonato estadual. O que é que vai fazer o Sampaoli, na sua opinião, e o que é que você faria, hein, Ale? Bom dia. Bom dia, viu, Pedrão? Bom dia aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Alexander era titular no time dos reservas. No time dos reservas, calma aí. No meu time, e eu acho que na maior parte dos times do futebol brasileiro, ele seria titular absoluto. Você falou aqui outro dia que só no Flamengo que você acha que talvez não seria. E olha que o velho Simões, que é muito bom de conhecimento de futebol, falou que até no Flamengo ele seria titular, no Flamengo dele, né? Mas de qualquer maneira, não estando à disposição, eu acho que ele vai fazer a opção pelo Alan Franco, que joga quase todas, né? E também pelo Igor Gomes, que tem o carinho, né? Tem a preferência do treinador argentino. Acho que é uma possibilidade muito, muito grande, mas acho que o campeonato estadual, embora uma vitória hoje seja fundamental, pensando numa vaga na semifinal, ainda tem que servir mesmo para testes, para experimentar, para dar rodagem, para condicionar. Então tem jogador que está chegando ainda, né? Então pode ter a estreia do Cassierra hoje, então para se condicionar. O Preciado pode ganhar ritmo, o Pacini ganha oportunidade, ganha minutos, o Cissé também é uma possibilidade. Então acho que tem que ser basicamente para isso, né? E torcer muito para que o São Paulo, enfim, consiga, talvez não no jogo de hoje, mas na sequência do campeonato, contra o Remo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, depois contra o Grêmio, que consiga manter um padrão. Porque a gente estava comemorando muito que ele tinha chegado muito próximo de acertar a escalação contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, quando ele colocou só 2 zagueiros. E que ele estava fazendo ali praticamente uma repetição de time que justamente dá entrosamento, né? Dá uma liga ali pro time considerado titular. Mas nesse último jogo contra o Bragantino, o Alan Franco já teve uma função ali como um terceiro zagueiro pelo lado direito, já bagunçou tudo. Enfim, a gente espera que o Atlético consiga ter uma sequência nos principais jogos, nos jogos do Campeonato Brasileiro, fundamentalmente, com uma base titular e sem muitas invenções, porque não dá muito para entender. Se o time foi tão bem contra o Cruzeiro, tão bem contra o Palmeiras, para que mexer no desenho? Eu não entendo, sinceramente eu não consigo entender. Mas a torcida é justamente para que ele consiga repetir o que tem dado certo e aí o Atlético está muito próximo de conseguir os seus objetivos. Olha, você falou do Alan Franco, a temporada, fiz na calculadora aqui agora, tem 720 minutos em campo, nos 8 jogos com o Atlético até aqui. Desses 720, o Alan Franco tem 653 em campo. Ele só entrou contra o Tombense, entrou no segundo tempo do jogo contra o Tombense com um pouco mais de 20 minutos, e aí ele joga os 25 minutos e acréscimos restantes desse jogo. De resto, 90 minutos em todas as partidas. Tá na hora desse homem descansar, não? E tem alguns aspectos, por exemplo, no ano passado ele jogou 56 jogos pelo Atlético e mais os jogos pela seleção do Equador. Então ele só não jogou mais jogos, 56 já é um número bem significativo. Mas quando ele não estava jogando, ele estava jogando pela seleção do Equador. Então, assim, é muita coisa e assim, num momento da temporada que não necessita, né? Ele já estreou no Campeonato Mineiro com o Alan Franco entre os titulares. Eu acho que tem algumas coisas que tem alguns jogadores que ele faz rodízio e outros ele esquece de fazer. O Alonso é um deles, o Alan Franco é outro, o Igor Gomes é outro. Então, acho que seria importante ele dosar, porque senão lá na frente ele acaba perdendo o jogador, né? Nath Fiuza, muito bom dia pra você. Quero saber de você também. Qual configuração você acha ideal aí na ausência do Alexander pro Sampaoli montar? Em que você tá querendo ver com mais minutos aí? Por exemplo, o Gustavo Scarpa, né? Jogando o Campeonato Mineiro, porque chegou o Vitor Hugo e assumiu essa condição de articulador no time titular. Bom dia, Nath.
Bom dia, viu, Pedro? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Meu abraço também para o Ale Oliveira. O São Paulo tem definido essa estratégia, né, de um time mais forte no Campeonato Brasileiro e um time ali alternativo, mas ainda com muita qualidade no Campeonato Estadual, e acho que foi a melhor estratégia que ele tomou aí nos últimos tempos, até porque a gente sabe da necessidade do Atlético de fazer um Campeonato Brasileiro diferente nesta temporada, depois de os últimos 2 anos terem sido muito ruins. Eu acho que a discordância é sobre os jogadores que ele colocou em cada um desses grupos, digamos assim, né? Porque, ao meu ver, o Scarpa não deveria estar no time alternativo, deveria estar no time principal. Mas tem a questão da recomposição do jogo sem a bola, mas ele está colocando o Bernard para jogar no lado direito do campo, que não tem se justificado, nem com a bola e nem sem ela, até porque a gente sabe que o lado direito do Atlético no jogo contra o Bragantino sofreu muito, e ali não é só o Preciado, o Bernard também combatendo muito pouco, pressionando muito pouco lá na frente. Então acho que não tem se justificado, e ainda assim ele não opta pelo Scarpa por ali. Então acho que as discussões são nesse sentido, que o Ale falava há pouco do Alexander, né? O Alexander era titular nesse time alternativo. Para mim ele deveria ser titular também no time principal. Mas dentro ainda do que ele tem considerado, do que ele tem montado, é um time forte para vencer o Atlético hoje. O Atlético, diferentemente de anos anteriores, não faz um bom campeonato, né? Tá ali nas últimas posições do Grupo C, tem só uma vitória em 6 jogos até aqui no Campeonato Mineiro. Não é um bom início de temporada para a equipe de São João del Rei, que precisa, inclusive, melhorar o quanto antes, né? É um time que vai disputar a Série B neste ano e que no ano passado quase foi rebaixado. Então o Atlético tem que rever algumas coisas, mas ainda assim, um time que tem Scarpa, que tem Coelho, que tem Reinier, é um time forte. Eu até venho batendo na tecla ao longo das últimas semanas de que o elenco do Atlético está mais forte, porque hoje você não tem ali só 11 titulares jogando bem. Eu considero que você tem ali 13, 14 jogadores bem, porque o Scarpa também está bem, porque o Reinier é a mesma coisa, porque o Coelho é a mesma coisa. Então, eu acho que eles têm total condição de ganhar hoje do Atlético, mas eu concordo que eu acho que alguns deles deveriam estar nesse time principal. E com relação ao meio-campo, eu acho que a questão do Alan Franco é muito simples. Quando o Alan Franco joga no time principal, ele tem jogado ou como um primeiro volante, que o Atlético não tem, para o Maicon jogar um pouco mais à frente, ou coloca o Maicon como esse primeiro volante, quebrando um galho também, mas aí para o time não perder também em força, porque a gente sabe que o Igor Gomes, a principal característica dele não é marcar, aí tem que colocar o Alan Franco. Aí quando vai para o time alternativo, também não tem um primeiro volante. Aí você precisa de quem? Do Alan Franco, porque aí o segundo acaba sendo o Igor Gomes ou o próprio Alexander, que são caras que têm um pouco mais de qualidade no passe, se envolve um pouquinho menos na marcação ali do setor. Então acho que essa utilização extrema do Alan Franco, ela parte de uma carência muito clara que existe nesse time, que é a de um marcador, mas eu concordo que o jogo hoje dentro de casa, você pode dar oportunidade para o Cissé, enfim, mexer um pouquinho, dar uma descansada no Alan Franco, até porque a gente tem visto a dificuldade do Atlético de achar esse primeiro volante, e então o Alan Franco, com a capacidade, com a polivalência que ele tem, ele acaba sendo uma peça-chave desse grupo, até para jogar lá na lateral direita, né? Que a gente tem visto o Preciado com dificuldades. Eu acho que o Preciado ainda vai crescer de produção, eu acho que é uma questão de adaptação, de ritmo de jogo, mas o Alan Franco se torna uma peça de segurança também lá para a lateral. Então o São Paulo tem que pesar tudo isso, né? Com certeza, 11h55 e a expectativa para a gente ver essa montagem do time. Ô Nath, aliás, ontem o Marcos me deixou muito curioso aqui na turma do bate-bola com relação ao Cassierra, sobre o Scarpa ser esse monstro no lançamento para a área, é o cara que ele provoca um gol contra agora no jogo contra o Palmeiras, né? Justamente nessa característica de jogar a bola para a área. Como é que tá a sua expectativa para ver o Cassierra? Esse time alternativo, ele perdeu o Rony, né? Que estava jogando também o campeonato estadual. E agora a expectativa para ver um centroavante. Vai mudar um pouquinho a configuração, não vai, Nath? Muda porque você passa a ter mais presença de área, né? Você passa a ter essa estratégia da bola alçada com um pouco mais de justificativa, porque a gente já criticou aqui o Atlético em outros momentos, que lançava muitas bolas na área sem ter um centroavante, né? Então não se justificava muito, tanto que os gols de cabeça do Atlético, né, de jogadas aéreas, são dos zagueiros, em especial o Vitor Hugo, que era aí o artilheiro, ou talvez até ainda seja o artilheiro na era do Sampaoli, né? Enfim, mas agora você vai ter, de fato, um jogador
jogador com essa característica, que vai potencializar, eu acredito, os lançamentos, os cruzamentos do Scarpa, porque ele é um especialista nisso. E se daqui a pouco o Cassierra se coloca também numa posição de jogar mais vezes no time principal, que é o que a gente acredita, talvez não como titular, mas entrando sempre no segundo tempo, faz ainda mais sentido você ter um jogador como o Scarpa no time principal, porque ele tem essa característica do lançamento que não tem. O Bernard não é um especialista nisso, né? Agora, eu acho que existe a ansiedade muito grande desse centroavante, porque é uma peça que tem sido feito falta, né? Mais gente para chegar atacando, mais gente para pressionar, mais gente para incomodar a defesa adversária. E é importante que ele comece a ganhar esses primeiros minutos, tomara que entre hoje, né, um jogo dentro de casa, contra um adversário que não vive bom momento, para daqui a pouco ele estar pronto também lá para o Campeonato Brasileiro. Agora, estou muito curiosa para vê-lo jogar, para entender também as características, né? Porque a gente vem tratando o Cassierra como um centroavante, ao meu ver, é um homem mais de área, não é um centroavante paradão, é um cara que tem capacidade de se movimentar, é um jogador que já atuou, inclusive, como um segundo atacante, mas eu vejo ele mais centralizado ali no setor ofensivo. O Sampaoli já falou dele como um cara de lado de campo, né? Então a gente tem que entender também qual vai ser a utilização dele por parte do treinador, né, Pedrinho? Com certeza. Deixa eu trazer o Rubem Júnior com as informações do adversário, com as informações do Atlético de São João del Rei, que vive uma temporada bem diferente, né? Vive uma temporada de briga contra a condição de rebaixado. Aí tem só 5 pontos até aqui, uma vitória apenas em 6 jogos no Campeonato Estadual. Rubem Júnior e o Atlético. Um abraço, Rubinho. Um abraço pra você, Pedro. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Estamos na cola do Atlético e a luta é contra o rebaixamento. São 5 pontos, apenas uma vitória para cima do Pouso Alegre, também teve 2 empates contra o Democrata Pantera e contra o Betim. Depois de muito tempo e um trabalho bem feito do técnico Roger Silva, assume no final da temporada passada Rui Duarte, o português jovem, 46 anos, teve uma passagem vitoriosa pelo Marítimo da 2ª Divisão de Portugal e tenta emplacar esse Atlético para fazer uma temporada também na Série B que possa ser regular e não lutar contra o rebaixamento. Para o jogo, apenas uma dúvida no ataque, se vai com Luiz Felipe ou com Leandro Alves. Um provável time com Robert, Zeca, Jonathan Silva, Gabriel Índio e Enzo. Jean, Ian Lucas, passou pelo Cruzeiro, e David Braga. O Vera, Leandro Alves e Ronaldo Tavares é o provável esquadrão de São João del Rei, Pedro. Boa, valeu Rubem Júnior com as informações também para a equipe do Atlético. Bola rolando e você acompanhando aqui na Itatiaia todas as informações. Arbitragem